amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Nery Talk Show, o blog do Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso, educação, aluno. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, e vocês que me acompanham desde a época do Orkut, obrigado. Estamos aí no Facebook, no Twitter, você que acompanha pelo bom e velho e-mail. Obrigado você que acompanha aí pelo blog, pelo YouTube, sem palavras, grato também pela sua confiança. Gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para meu amado filho, mano, papai te ama de montão. Bem, meus amigos, hoje é dia 10 de dezembro de 2019, agora no meu relógio são 4 horas e 45 minutos, né? Eu acordo 3h20 da manhã todo dia, né? Só menos de domingo. E minha esposa entra 4 horas da manhã, vocês já sabem quem me acompanha, né? Então a gente acorda cedo, deixa ela no trabalho lá e não durmo mais, né? E no dia de hoje eu gostaria de estar falando com vocês sobre esse pessoal que vem crescendo, vem decepcionando a gente aí ao longo desse ano de 2019. As eleições passaram, né? E muitas pessoas... esse tal de isentão vem crescendo cada vez mais, e a gente, de tanto observar os movimentos, o Brasil é o país que tem, infelizmente, mas muito oportunistas, de todos os tipos, todos os sabores, todos os gostos, de todos os tipos de bolso também. São pessoas aí que veem uma oportunidade e aí tentam, nessa oportunidade, crescerem, né? Infelizmente isso acontece, faz parte do mundo, o mundo é mundo, e é assim que a banda toca, né? Então, esses isentões, apareceu mais um, a Carla Zambelli, defendendo aí, dar um voto de confiança para o Alexandre Frota, para lá o Danilo Gentili, né? Para o Felipe Moura Brasil. Pelo amor de Deus, é difícil, hein? Como que uma pessoa chega nesse ponto, né? Então, meus amigos, que lição nós temos que tomar, né, nesse final de ano aí de 2019? Você tem que aprender certas coisas. Se você não aprender certas coisas, você vai ser sempre enganado. Eu vejo muita gente no YouTube aí, fazendo vídeos, fazendo podcast, postando artigos no blog. São todos palpiteiros, só querem uma ferramenta para ganhar dinheiro com essas ferramentas, e tão somente isso, né? São palpiteiros, pessoas oportunistas. Então você vai ficando de saco cheio dessa turma toda. Outra coisa interessante é que existe aí uma coisinha chamada gratidão, né? O que é a gratidão? Gratidão é você ser grato, agradecido. E infelizmente tem pessoas que não são agradecidas, né? E isso aí, aqui no nosso país, ninguém perdoa muito. A gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou, né, um benefício, um auxílio, um favor, etc. Em um sentido mais amplo, pode ser explicado também como recognição abrangente pelas situações e dádivas que a vida lhe proporcionou. Então nós temos aí o Brasil, os brasileiros, você vê aí, eu vejo aqui americano, pessoas simples como eu, garis, né, pessoal que pega os recicláveis, né? A empregada doméstica, é o pedreiro, é o servente, pessoas que sabem, estão falando sobre o conservadorismo. Isso aí se deve a quem? A quem se deve isso? Certo? Pare, pense, analise. Eu sei a quem nós devemos isso, ao professor Olavo de Carvalho, e depois a muitos que vieram com ele. E ele trouxe na discussão pessoas antes dele, e quer dizer, que mostra uma gratidão, que nós estamos sabendo sobre essas pessoas. Eu vim conhecer Mário Ferreira dos Santos através do professor Olavo de Carvalho, eu não sabia. O que eu posso falar, né? E muitos outros aí, autores, livros, recomendações, e foi se criando aí
editoras crescendo, lançando livros conservadores que não existiam, que botou em circulação no Brasil. Isso aí é Congresso Conservador para lá e para cá. É o movimento de impeachment. Ele alertava lá atrás sobre o MBL, o erro que estava se fazendo lá atrás, e deu o que deu. Então a Carla Zambelli, que é a criadora do grupo Nas Ruas, né, ela subiu nessa base. Só que, meu amigo, minha amiga, para que você entenda aí o que é o isentão, você tem que entender o que é mentalidade revolucionária. A gente é sempre pego por essa mentalidade revolucionária. E essa mentalidade revolucionária é o X da questão. Tem um autor, um escritor, pensador, mestre, né? O fundador Acharya da ISKCON da BBT, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, no seu pranava, no seu mantra, né? Está escrito assim: Nivishesha Shunyavadi. É o niilismo e o impersonalismo. O niilismo e o personalismo são os grandes males também no Ocidente e no Oriente também. Então, esse isentão, essa mentalidade revolucionária, esse impersonalismo, esse niilismo, é o que ferra tudo. Então você tenta colocar tudo num pacote. Aquela pessoa fez um grande mal, mas você tenta passá-la por um bom produto, propaganda enganosa. Então, o que o Alexandre Frota já fez? Tentou queimar o filme do professor Olavo de Carvalho, dando descrédito para o professor Olavo de Carvalho. Fez fake news contra o professor Olavo. Fez aí o que fez com os Bolsonaro, com o Bolsonaro. Não foi uma nem duas, foi várias vezes. Teve chance. Então, aí, meu amigo, não dá pra você ficar em cima do muro com uma coisa dessa. E o brasileiro que acompanha, que sabe sobre esses assuntos que nós estamos tratando aqui, não aceita mais isso. O povão na rua só ouve quem não é isentão. Esse pessoal que é isento não consegue atingir o povo. Eles falam para um público específico, meus amigos. Então, o que acontece? Você tem um estamento burocrático. Você tem que aprender o que é isso. O estamento burocrático são o pessoal do aparelho do Estado que a função do Estado eles dominam. E tem meios de ação para isso também. Então esse pessoal, quando na eleição de Bolsonaro, que estava com a verdade, né? O que aconteceu? Ele ganhou. Quando você está com a verdade, você vence. Certo? Passa o tempo, mas a verdade aparece, não é assim? Então esse pessoal, cada um desse pessoal da mentalidade revolucionária tinha um plano específico de poder. Mas eles não tinham a verdade. E eles tinham que colar a sua imagem, né? O Alexandre Frota, quantos vídeos ele fez apoiando o Bolsonaro lá no passado? Não é verdade? Eu vi aqui em Americana fazer passeata, né, para Bolsonaro, não é isso? Ele cresceu como? Vamos ser sinceros. Com que base? Então, ele tentou colar a imagem dele com a verdade, que no caso é o Bolsonaro. O Bolsonaro, você vê o discurso dele na ONU, batendo de frente, falando sobre socialismo, falando sobre o Foro de São Paulo. Pelo amor de Deus, ele é uma pessoa que tem condições e peito para fazer isso. Outra pessoa não tem. Por quê? Porque não tem meios de ação, né? São pessoas que têm medo, se acovardam, não é verdade? E ele cresceu assim. E essas pessoas, esses isentões, tentaram colar a imagem dele com o Bolsonaro. E muitos youtubers aí, né, fazendo isso. Então, eu tenho um certo receio com youtubers aí de direita, isentões, né, esses isentões aí, que falam sobre o conservadorismo, né, tem raras exceções, né, mas pegou carona nisso. Tem um monte de caroneiro por aí, infelizmente, né. Falam, com ares de sabedoria, com ares de que sabe do que está falando, arrogância, né? Então, você vê que, pelo amor de Deus, né? Não temos, quer ser muito polido. Essas pessoas que querem ser muito polidinhas aí, nesse lamaçal que nós estamos, pelo amor de Deus.
Não dá para você ser polido no meio de cobras e de lagartos, né? Então, esse pessoal com esse projetinho particular de poder colou a imagem deles no Bolsonaro, pensando que ia conseguir colocar o Bolsonaro no cabresto, né? E não conseguiram. Aí eles se revoltaram e mostraram a sua verdadeira face. E foram desmascarados. E assim o povo ao qual apoia o presidente Bolsonaro, está com o presidente Bolsonaro. Então ele tem apoio popular, tem o apoio do nosso querido amado professor Olavo de Carvalho. Então, só por isso, né, esse pessoal que ataca o professor Olavo e ataca os Bolsonaros, está atacando, na verdade, a nação brasileira. E o isentão, aquela pessoa, tem um seriado, ele tem que contextualizar para que você visualize aí na sua casa, onde quer que você esteja, meu amigo, minha amiga, que me acompanha, desde a época do Orkut, obrigado. O que é que você visualiza aí? Tem um seriado que chama Prison Break, Em Busca da Verdade. Nós vemos ali certas escolhas que as pessoas fazem que no momento parecem ser interessantes, mas que no final das contas, aquelas escolhas trouxeram um prejuízo muito grande, certo? Então elas fizeram uma ação agora para no futuro colher alguma coisa que elas não sabiam que ia dar. Essa mentalidade revolucionária, né? Então nós vemos que quando você tenta fazer algo e não sabe no que vai dar, mas mesmo assim você tenta implantar aquilo, que nem, por exemplo, no seriado Supernatural, na temporada 14, temos Sandy. Ele tem lá um menino que chama Jack, ele tem muito poder, né? Só que ele é filho do Lúcifer com uma humana. Então, ele toma certas ações, e essas ações, essas escolhas resultam em coisas catastróficas. E depois ele tenta fugir daquilo, foge e é capturado por um pessoal que usa os poderes dele para o mal, aparentemente parecendo que é o bem. Então, meu amigo, minha amiga, o verdadeiro bem para o Brasil é você continuar apoiando nosso presidente, é você fazendo cursos com o professor Olavo de Carvalho, acompanhando o Terça Livre. Tem pessoas aí que tem um eguinho muito grande e tem inveja, na verdade, dessas pessoas e querem atacar essas pessoas. Mas eu não respeito quem não respeita o professor Olavo de Carvalho e quem ataca o Bolsonaro. Não respeito mesmo. É o seguinte, essas pessoas, pode ser que for cocotinha ou não, bonitinha, muito bacaninha, tem muito estudo ou não, deixo de seguir na hora. Não, sem chance. É isso aí. Não há tempos para sermos isentos. Nós temos que nos posicionar, porque o tempo que nós vivemos hoje nos pede isso. Ou você está com o lado da verdade, ou você está apoiando o estamento burocrático corrupto, assassino e sanguinário. Milhões de brasileiros já morreram por causa desse estamento burocrático corrupto, assassino. Vários políticos que queriam mudar esse país, que descobriram a merda que estavam envolvidos. Veja o caso do Celso Daniel, se envolveu com o PT, era petista e tal, desviava dinheiro para isso, para aquilo, mas quando começou a desviar dinheiro para a campanha aqui, ele começou, aí não pode, mas ele já estava fazendo uma coisa errada. Mas quando ele descobriu que quis parar com isso aqui não, isso aqui já é demais, entende? Então, a mentalidade é revolucionária. Estava apoiando um monstro, o médico monstro é isso. A pessoa queria fazer um ser, criou um monstro e esse monstro não matou. A gente tem que tomar cuidado com os monstros que nós criamos. E os isentões são isso. É o médico e o monstro, são um grande clássico. Então, leia os grandes clássicos da humanidade. O professor Olavo de Carvalho faz esse programa do Grandes Livros, né? Grandes Books. No filme O Protetor de Denzel Washington, ele sempre está lendo, né? No 1 e no 2, está lendo livros, vai no sebo, no segundo, né? Pega um livro lá. Então, leia os grandes livros, estude,
sabe? E tente ampliar o seu imaginário. Através de você ampliar o seu imaginário, você consegue visualizar as coisas, para não ser enganado. Essa sociedade que nós vivemos é de enganado e enganadores. Não seja enganado. A pessoa é enganada porque desconhece a verdade. Quando você conhece a verdade, você não vai ser enganado. E sempre que você estiver se vigiando, se policiando, você sempre vai beber na fonte correta. A minha fonte é o professor Olavo de Carvalho. Eu torço muito por esse governo que está aí. Não é fácil. O governo está todo aparelhado com esse estamento corrupto, assassino, sanguinário. Nós não podemos varrer para debaixo do tapete toda a canalice, todas as mortes de pessoas que morreram por esse pessoal que fez isso. E os isentões tentam fazer isso, meus amigos. Certo? Tentam fazer isso. Então, sem chance. Carla Zambelli, desculpa. Já fiquei com o pé atrás com você, lá atrás, no começo, que você foi para a China, né? Brigou lá com o professor Olavo de Carvalho. A partir daquele momento, para mim, já era. Dei uma chancezinha lá, você começou lá, você defende o governo, mas você é muito lisa que nem o quiabo, então você não demonstra ser uma pessoa de confiança, desculpa. Então, prefiro ficar com o professor Olavo de Carvalho, prefiro ficar com o povão e que se dane tudo isso aí, tá ok? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua atenção e fique atento, a mentalidade revolucionária é isso. Então, faça um curso com o professor Olavo de Carvalho, né? Leia um livro do professor Olavo de Carvalho, tente entender o que está acontecendo no Brasil aqui. Se você não sabe, vê os vídeos aí, tem vídeo de graça. No site do professor tem muito material. Se você ler aquele material também é a mesma coisa, vai ficar inteligente. É isso aí. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais. Tchau.